Aqui nós temos a nossa fonte, então vejam que é uma fonte de 5 amperes, 30 volts. Não precisa ser mais do que isso, ok? Aqui está a saída dela, positivo e negativo, nós vamos ligar depois, ok? Porém, eu peguei um suporte, um próprio suporte de desmontagem de injetores, e fixei a válvula M própria aqui, olha. Coloquei a base magnética, uma haste que vai ao fundo, aonde o pistão está assentado. Então, o pistão, a mola aqui está colocando o pistão em repouso, ok? Aqui nós temos a parte elétrica, eu coloquei um cabinho aqui para a gente poder ter facilidade. Precisamos de um multímetro. Eu estou com 2 aqui, né, para facilitar, porque um está numa escala de resistência e o outro está na escala de tensão, para facilitar a didática aqui. Você não precisa ter 2 multímetros. O que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é entender que a haste do relógio comparador, ela está ao fundo, aonde o pistão está em repouso, porque lembre-se que aqui nós temos uma mola. Então, olha, aqui nós temos uma mola. Aqui em cima nós temos o disco, você já conhece basicamente a aplicação. Vamos trazer um pouquinho aqui, ó. Aqui, então a haste do relógio está passando aqui. A bobina está aqui, então nós vamos agora medir a resistência elétrica da válvula, ok? Então, eu já coloquei o meu multímetro na posição de 200 ohms. Na posição de fazer a leitura, preciso somente ligar. Pronto, liguei. Vou colocar as 2 pontas aqui, vou trazer um pouquinho mais para cá. Perfeito. Vou colocar as 2 pontas aqui e vou verificar a calibração dele. Ah, ok, ele tem uma calibração aí, tem uma perda aí de 0,2. Ok? Muito bem. Se ele é um multímetro que tem recursos de calibração, para ignorar a resistência do cabo, tudo bem, você utiliza. Lembre-se que nós já estamos com 0,2 de resistência de cabo, ok? Muito bem. Agora, vou colocar nesta posição, esses 2 cabos aqui, o preto e o vermelho, que estão conectados no conector da bobina da válvula. Venho aqui, só por questão didática, né? Coloquei aqui, estamos medindo resistência elétrica, perfeito, e vamos colocar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo alcançar, senão eu vou fazer diferente. Vamos lá, pegar aqui o vermelho com vermelho, que é essa ponta aqui, metálica, perfeito. Pegar o pretinho aqui que eu tinha colocado, ó, aqui. Ok, nós vamos colocar aqui, ó. Ok. Então, nós temos aí uma resistência abatendo o valor da resistência do cabo de 2,8. Ora, nós vimos, porque está 3 ohms, então, se nós descontarmos 0,2, sem dúvida nenhuma, nós temos 2,8. Se nós voltarmos à parte conceitual, você vai lembrar que nós colocamos lá como resistência dessas aplicações 2,8 a 3,15. Tá? Mas vamos considerar que eu tivesse feito a calibração 3. Né? Se tivesse fora desses valores para mais ou para menos, o resultado seria um comprometimento da bobina, aonde a perda de campo magnético seria estabelecida. Pronto, então o primeiro passo nós já fizemos prático. Medimos a resistência elétrica da bobina.
Eu posso dizer que esta válvula, ela está boa? Sim. Ela pode eletricamente. Perfeito? Eletricamente. A bobina, perfeito. Então, pronto. O primeiro passo nós fizemos. Vamos desfazer aqui. Desligamos aqui. Já podemos desligar o nosso aparelho. Colocar ele de lado aqui. Perfeito. Muito bem. Para que não haja problema de curto, vamos colocar aqui, só para que essa pontinha não fique solta. Pronto. Então, eletricamente, nós já temos aqui. Né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o recurso para ver a parte mecânica. Então, nós temos a fonte, vamos ligar primeiramente, vamos ligar aqui, coloquei aqui, perfeito, liguei aqui, ok, pronto, está ligado, positivo e negativo na fonte, já está ligado, não tem polaridade, você pode ligar invertido que não tem problema, ok. Agora nós vamos ligar a fonte. Então, liguei a fonte, ó. Pronto, liguei a fonte. Quando eu ligo a fonte, imediatamente eu tenho que ligar o meu relógio comparador. Então, vamos primeiramente na fonte. Qual é a tensão que nós temos? 0 volts. Qual é a corrente que nós temos? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aferir os valores da fonte para que mecanicamente eu possa avaliar a válvula. Perfeito. E que mecanicamente eu estou avaliando? Eu estou avaliando se o pistão ele está tendo o seu movimento, o curso total, e o movimento retilíneo dele, se ele não está prendendo. Porque se ele criar degraus com a pressão lateral vinda da bomba de baixa, ele é deslocado lateralmente e ele fica prendendo. Aí o colega agora aí escreve aí no chat e diz assim, mestre, eu já faço isso com uma bateria. Cara, a bateria na hora que você liga, ela faz tá, 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 tá. Você não tem a visão de que o pistão está prendendo. Porque você usa uma tensão e uma corrente muito alta em que o pistão se movimenta de uma forma tão rápida que você não percebe. Então, por isso que nós precisamos colocar um relógio comparador. Então, vamos lá. Vamos aferir a fonte para realizar o procedimento prático. O que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu vou ajustar 12 volts. Então, eu venho aqui, ó, vou ajustar 12 volts. Ó, 12. Ah, não chegou? Lembre-se que aqui, tá? 12 volts? Ok. Eu vou colocar 12 volts. Não é uma fonte linear. E vou colocar 3,8 ampere. Ou seja, eu estou ajustando a intensidade de corrente elétrica, ok, em 3,8 ampere. Lá no veículo, essa aplicação trabalha aproximadamente para zero delivery, aproximadamente em 1,6, 1,8 ampere. Mas aqui eu estou analisando o curso total do pistão. Então, vou ajustar agora a tensão para 12, ó. Baixar aqui, ó, um pouco a corrente e vou baixar para 12 aqui, ó. Está 12 volts. 3,2 ampere. Perfeito. Ah, mas 3,2 ampere, vou queimar aqui? Não, não queimo, olha. Uma corrente suportável, é uma corrente operacional. Agora, eu vou fazer o seguinte, já está calibrada a minha fonte? Já. Qual é a calibração mesmo? Repita aí, escreva aí comigo aí. Qual é a calibração? Escreva no chat aí. Quantos volts? 12 volts. Quanto de corrente operacional você vai deixar?
3.2, o 3.1, 3.2. Vai depender muito da tua fonte, né? Então, ok. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui, vejam, tiro a tensão. Tiro a tensão, perfeito? Tiro a tensão. Então, agora, o que eu faço? Tiro a tensão. Tirei a tensão e a corrente. Tirei a tensão, a corrente, beleza. Tirei a tensão, a corrente aqui. Vamos para o relógio comparador. Lembre-se que é 12 volts, 3.1, 3.2 ampere, correto? Perfeito. Então, agora eu vou ligar o relógio comparador. Liguei. Vou me certificar se a haste do relógio está tocando na parte interna do pistãozinho. Está tocando? Então, ó, escute aí, ó. Conseguiu escutar? Ó. E agora nós vamos ajustar o ponto zero. Pronto, ajustei o ponto zero. O que eu vou fazer agora? Vejam, eu vou colocar, eu vou vir com a tensão. Quantos volts mesmo que eu precisava? Vou colocar corrente, a tensão. Quantos volts que eu precisava? Quantos volts? Qual era a corrente mesmo? 3.1. 3.1 aqui, 12. Agora, olha aí, olha só. Agora eu vou tirar, olha aqui, ó. Estou tirando a tensão. A corrente eu estabeleci em 3.1. Tirei a tensão. Agora, olhe para o relógio aqui. À medida que eu vou, a corrente operacional já está ajustada em 3.1, 3.2 ampere. Zerei a tensão, mas a corrente está disponível. Como não tem pressão elétrica, não tem alimentação na bobina. Ok, agora eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Olha aqui, ó. Aumentando a tensão. Olha aqui, olha aqui, olha. O que está acontecendo? Eu estou vendo o curso do pistão através do relógio. Eu percebo, veja, olha aqui, ó. Estou chegando até 12. Olha aqui, ó. Olha aí. Perfeito. Olha aqui, ó. Qual é o curso total dessa válvula? 3,85. 3 milímetros e 85 centésimos. Por que é importante eu saber disso? Nonato, tem uma tabela. Não, você vai vendo à medida que você vai trabalhando. Mas qual é importante? Se uma pessoa colocar, mexer na posição desse disco aqui, ó, perfeito? E, vou tirar a tensão aqui, para zerar. Pronto, para dar uma esfriada nela. Esquentou um pouquinho, que eu demorei. Não tem problema. Ela trabalha com essa, só que com o sinal PWM, dentro de uma frequência, para estabelecer a corrente lá no motor, para fazer, digamos, 0,4 ampere, 0,6, de acordo. Mas qual é o meu objetivo mecânico? É saber se mecanicamente o pistão, não, está prendendo. Então, vamos lá. Observe, então. Vamos aqui, então, para dar basicamente a finalização. Vejam, um procedimento prático muito simples, dentro do fator elétrico, ok? Dentro da lei de Ohm, utilizando aí o princípio de tensão e corrente elétrica, eu consigo avaliar se o pistão não tem degraus. Porque, vejam, se ele está prendendo, se ele criou uma calorosidade, se ele está prendendo, quando a pressão hidráulica for exercida em cima dele, ele vai prender muito mais ainda. E o que vai acontecer? Na hora que acelera a pressão do reio, a capacidade volumétrica da bomba não obedece este regime de aceleração. E a pressão do reio não cresce
Ele pode até dar uma queda e depois desprender e abrir demasiado e causar picos de pressão. Então, é desta forma que nós conseguimos, além da inspeção visual, claro, se a válvula aqui já está oxidada, pistão riscado, por que perder tempo? Agora, se você olha, o pistãozinho não apresenta nenhuma evidência de oxidação. Não existe de contaminação do diesel. Você já mediu a resistência elétrica da bobina. Por que não fazer um teste? Mas eu faço na bateria. Sim. Na bateria, na hora que tu encosta, plá, 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 você não sabe exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque o pistão ele tem que se mover de uma forma uniforme, tanto voltando quanto avançando. Ok?